Nossa geração desaprendeu a ser forte e também a invocar o nome do Senhor, a confiar em Deus. Na realidade, esse é um dos grandes problemas, é justamente porque não confiamos em Deus, porque esta geração não confia em Deus, que ela é fraca. Este é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã. Que Deus abençoe vocês. Obrigado porque vocês estão aqui mais uma vez. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Vamos lá. Salmo 18. Vamos ler? Verso 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Gente, a palavra de Deus é tão poderosa que eu escolhi fazer com vocês aqui esse devocional baseado no Salmo, simplesmente porque é o meu devocional, né? Eu sempre leio o livro de Salmos de manhã. E quantas vezes, simplesmente por ler, gente, eu tô ali só lendo. A palavra de Deus é poderosa porque ela é a verdade. O Senhor é a minha rocha. Muitas vezes eu oro, né, o Salmo, eu penso, paro para orar, né, e ali fico apenas lembrando dessas promessas aqui, dessas definições acerca de quem Deus é, e dizendo, o Senhor é a minha rocha, eu não preciso temer a nada e nem a ninguém. O Senhor é o meu rochedo, o meu libertador, a minha salvação, Ele é a minha força. Eu não vou desanimar porque Ele me fortalece. Faça isso, faça isso. Então vamos lá. O Senhor é a minha rocha, verso 2, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Invoco o Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. E aí, veja os inimigos dele. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me amedrontaram, correntes do Seol, Seol aqui é sepultura, ou na região dos mortos. Correntes de morte, esse seria o sentido aí. Correntes de morte me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu santo templo, ele me ouviu. Então, gente, olha aqui o que Davi está dizendo. Ele está descrevendo, ele está orando a Deus para que Deus o livre de suas angústias. Veja quais são as suas angústias, não é? Quais são os problemas que estão vindo contra Davi. Verso 4, laço de morte. Ele usa aqui a ideia de cordas, né? Cordas várias vezes, ó, laço de morte, correntes do Seol, laços de morte me surpreenderam, verso 5. 3 vezes ele usa essa ideia, né, de uma corda, de uma corrente, o prendendo. A ideia aqui é essa mesmo, né? Davi está aqui e parece que por todos os lados seus inimigos querem laçá-lo, querem algemá-lo, querem amarrá-lo, querem matá-lo. Torrentes de perdição me amedrontam. A ideia aqui de torrentes sabe aquele dique, como se o dique se rompesse e águas, um volume muito grande de água viesse contra você? Uma espécie de tsunami, sabe? E naturalmente falando, não haveria o que você pudesse fazer. Essa é a figura aqui, porque contra um tsunami, o que você pode fazer? Nada, se você está aqui, se rompe um dique e água, e um volume muito grande de água vem contra você, você não pode fazer nada. Essa é a figura que Davi está retratando aqui. Laços de morte por todos os lados, meus inimigos, eles vêm contra mim e, humanamente falando, não há o que eu possa fazer. Humanamente falando, os meus inimigos são infinitamente maiores do que eu. Mas, ora, então, a primeira constatação aqui gente, os homens de Deus, eles enfrentaram horrores. Horrores. Mas a nossa geração é a geração de palavras machucam e choram no banheiro. Por quê? Sabe, diante de circunstâncias infinitamente menores, cristãos e ímpios ficam apavorados, como por exemplo, diante da pandemia, nem foram mais à igreja. Ora, na época da Idade Média, assim, pestes e mais pestes, no início da igreja primitiva, os cristãos eram perseguidos, perigo real, muito maior do que da pandemia. Perigo de ser morto, torturado, cerrado ao meio. Eles nunca pararam de cultuar. Mas veja a nossa geração, quão fraca é. O que acontece? Primeiro, porque por conta da modernidade. Tempos fáceis geram homens fracos. Tempos fáceis tendem a gerar homens fracos. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você já reparou que geralmente imigrante, eles prosperam? Nos Estados Unidos, por exemplo, um monte. Eu moro aqui em Aparecida. Uma quantidade imensa de pessoas que são muito prósperas aqui vieram de longe. Por quê? Porque o cara, ele veio de uma situação miserável. Ele abandonou tudo. Sabe, a situação dele está num lugar que ele não conhece ninguém, não tem parente, não tem amigo, ele muitas vezes só tem a roupa do corpo. Então a força desse cara, por conta da circunstância de angústia dele, sabe, o ânimo que ele tem para vencer é monumental. É monumental. É por isso que muitas vezes é comum você ver lá, né, o filho de um cara muito rico, o cara é um bobalhão, é um besta, é fraco, esse menino não conquista nada na vida. Porque, ora, um ambiente favorável, ele tem o seu lado positivo, se você souber educá-lo, claro que tem.
mas ele também pode ser um tropeço. Então, tempos fáceis tendem a gerar homens fracos. Hoje a modernidade, você sabia, já contei aqui para vocês, um pouco antes da Revolução Industrial, os pais nem davam nomes aos seus filhos porque a quantidade de criança que morria era enorme e eles então não queriam se apegar às crianças. Eles tinham 10 filhos, muitos deles não tinham nada, não tinha nem chocolatinho para comer não tinha sucrilhos, não tinha bife no pacote não. E diante de tudo isso, eles superavam a vida, eles aguentavam tudo. Hoje, meu amigo, uma nuvem, um relâmpagozinho de nada e o povo fica apavorado. A modernidade talvez explique essa geração fraca. E aí, obviamente, no segundo ponto, é a educação errada. Porque mesmo que você tenha um ambiente fácil, se você tem uma boa educação, você pode ser moldado. Você pode ser moldado a ser forte e se aproveitando de suas boas condições. Mas o segundo motivo que explica, um terceiro motivo que explica aí essa geração tão fraca é a teologia da prosperidade. Que na teologia da prosperidade, o sofrimento é sempre visto de maneira completamente negativa. Na teologia da prosperidade só há um caminho, que o cristão ele vai ser sempre rico, sem doença e um sucesso aos olhos do mundo. Isso não é verdade. É claro que Deus pode nos abençoar financeiramente. É claro que Deus prometeu cuidar de nós financeiramente. É claro que Deus prometeu cuidar da nossa vida. Nenhum pardal cai sem o consentimento de Deus, ou seja, nós não vamos morrer antes da hora. Mas a teologia da prosperidade, primeiro, ela é falha, porque não é verdade que todos os filhos de Deus serão ricos, não é verdade que todos os filhos de Deus serão um sucesso aos olhos do mundo, como, por exemplo, Davi. Davi foi um sucesso. O mundo cantava, fazia músicas para Davi. Paulo não. Paulo, entretanto, morreu decapitado numa cadeia. Então não é verdade. E essa atitude incorreta em relação ao sofrimento, que vê sempre o sofrimento como algo negativo. É claro que o sofrimento ele é essencialmente negativo, mas Deus usa o sofrimento para o nosso bem. Como, por exemplo, usou o sofrimento na vida do povo de Israel. Eu te deixei passar fome para te provar. Como Deus usou o sofrimento na vida de Paulo. Eu deixei esse espinho porque por meio da sua fraqueza eu te faço forte. Então a teologia da prosperidade explica um pouco essa geração muito fraca, que não sabe lidar com o sofrimento. Por quê? Porque teologicamente não foi preparada para ele. Sempre vê o sofrimento, sempre como uma consequência direta de pecado. E muitas vezes isso não é verdade. Jó, ele estava sofrendo tudo aquilo, não é porque ele cometeu um pecado diretamente. E por fim, essa geração é fraca porque não invoca a Deus. Como aqui Davi está fazendo, Davi invoca a Deus. E essa geração não aprendeu a invocar a Deus, essa geração aprendeu a chorar, a reclamar, a ser incrédula. Não aprendeu a clamar a Deus mesmo, sabe? Quando está passando por um problema, a dobrar o joelho no chão e orar, e orar, e orar, e orar, e orar, até Deus responder como Deus respondeu Davi, ó. Invoquei o Senhor e ele do seu tempo me ouviu. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Paulo fala, em Deus há sempre o sim. Deus está sempre disposto a ouvir o seu povo. Deus quer ouvir o seu povo. Nada tendes porque não pedis. O que a gente precisa é aprender a orar como Jesus orou 3 vezes. Ele orou a primeira vez, orou a segunda, orou a terceira. É o que nós precisamos fazer pela nossa casa, pela nossa família. Orar, orar, orar. Levantar cedo, dar duro e orar, orar, orar. Clamar por um milagre. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, ajude-nos a não sermos fracos por conta dessa geração que tem tantos benefícios. Ajude-nos, ó Pai, a vermos os nossos benefícios desta geração, a todas as nossas facilidades e nos aproveitarmos dela. Ó Pai, ajude-nos a educarmos os nossos filhos com firmeza, para que os privilégios que eles têm tido não se tornem uma desgraça. Pelo contrário, que os privilégios sejam uma bênção para que eles possam subir nos nossos ombros e ver e ir além do que nós temos visto e para onde nós temos ido. Ó Pai, ajude-nos a sermos fortes, livra-nos da heresia da teologia da prosperidade. E, ó Pai, estamos aqui te invocando, opera o sobrenatural nas nossas vidas. Pai, a cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo agora, em primeiro lugar eu oro que a Tua vontade seja feita nelas, Pai. A todos aqueles pedidos que não estão de acordo com o Senhor, que o Senhor ouça e diga não a cada um deles. E mostre isso claramente, que eles possam se arrepender e se humilhar diante do seu não, Pai, diante do não que o Senhor tem a nos dar. Mas eu também oro, Pai, que aquilo que eles orarem de acordo com a Tua vontade, como o Senhor prometeu em Tua palavra em 1 João, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos algo segundo a vontade, Ele nos ouve. Pai, essa é a minha oração. Ouve a oração do Teu povo, aquela oração que é feita de acordo com a Tua vontade. Supre, abre portas onde não há portas, traz conversão. Ó Deus, em nome de Jesus,
Salva, Pai, traz libertação àqueles que estão no pecado, que estão nas algemas. Ó Pai, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre cada um do teu povo. Fortalece-nos para mais um dia, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.